Eu fico impressionado. Né, para aprender. Eu fico impressionado quando eu vou nos Estados Unidos, criança lá tudo fala inglês. Impressionante. Agora, impressionante também que tem muitos lá que falam português também. Comentário muito sapiente. Será que não está na hora também das crianças aqui começarem a falar português também? Não? Nós falamos isso ontem, foi o dia da língua portuguesa, falamos muito sobre isso ontem. Eu posso ser um contraponto aqui na ideia, mas eu também concordo que nós devemos ter a segunda língua, é crucial. Mas nós não podemos deixar de falar bem o português, porque a doutora vai me ajudar nisso aqui, o quanto de trabalho ela deve ter orientado, e assim com conclusão. Infelizmente, a deficiência é muito grande. Com na Z redação, nas e alguma coisa, né? Às vezes então, tem assim, retrabalho. Sim, sem dúvida, o retrabalho é presente. Não é verdade? Mas então, o português nos ajuda muito também, nisso também. Eu quero pegar um gancho sobre o déficit na preparação, que ocorre... infelizmente, no Brasil, ocorre em todas as esferas da educação. Posso somar até uma pergunta a isso? Sim. Você falar sobre esse déficit, inclusive falar sobre a importância de um doutorado, mestrado, o que isso abre portas também, Sara, porque esse déficit precisa ser preenchido e o pessoal precisa ver o atrativo. Eu preciso ser um doutor, eu preciso buscar o mestrado. Fala também um pouquinho sobre isso. O Brasil enfrenta hoje uma demanda reprimida muito grande por mestres e doutores. E por quê? Porque não temos universidades que ofereçam mestrados e doutorados suficientes para atender essa demanda. Contrassenso, o próprio MEC exige que 50%, mínimo de 50% do corpo docente seja composto por mestres e doutores. E dentro das próprias universidades federais há um lobby limitando a ascensão, a quantidade, a ascensão dessa estatística de mestres e doutores no país. Ainda bem que o Brasil recepcionou o Tratado de Integração em nível de pós-graduação por parte dos países membros do Mercosul, através do Decreto 5.518, e hoje nós temos a possibilidade de buscar, por exemplo, na Argentina, que é um país que está aqui ao nosso lado, uma nação irmã, e graças a Deus está há anos-luz à frente do Brasil em nível de pós-graduação e estrito sensu. Então nós temos hoje um número significativo de brasileiros, em torno aí, eu poderia te dar uma estatística, em torno de aproximadamente 10 mil brasileiros que hoje cursam mestrados e doutorados em universidades argentinas. Estão buscando também na Europa, estão buscando nos Estados Unidos, mas é um pouco mais difícil. A Argentina possibilita a conciliação da agenda profissional, existem programas em formato intensivo que acontecem nas férias de janeiro e julho, sem perder a qualidade científica de um doutorado, que exige 5 anos de formação, e hoje com a tecnologia, através das ferramentas eLearning, possibilita o acompanhamento de um orientador à distância, a visita, como são países vizinhos, é mais fácil voar para a Argentina do que para Roraima, por exemplo. E quais as oportunidades que abre esse campo, do doutorado até o mestrado, até para o estagiário que está na universidade são agora? Gigantes. Como disse, no Brasil há um déficit muito grande. Quem mais emprega hoje mestres e doutores é a própria educação. Como disse, o MEC exige que as universidades tenham 50% de mestres e doutores, porém ainda não estão encontrando número suficiente de mestrandos e doutorandos. Por isso estão, inclusive, custeando esses programas de mestrado e doutorado para o seu próprio corpo docente, para atender essas exigências da CAPES, essas exigências do MEC. Por outro lado, na área de química, de bioquímica, de engenharia, enfim, de pesquisa científica de um modo geral, até mesmo para desenvolver novos medicamentos, o Brasil apenas fica aguardando os países, os laboratórios americanos. Né? Isso, exatamente, se pronunciarem, olha, podem copiar essa patente. E é o país dos genéricos, não é? É o país dos genéricos. E nós precisamos inovar, nós precisamos desenvolver, estar à frente, sim, e precisamos de verba para isso. Precisamos de verba. Esse ano a Dilma anunciou uma verba, mas a verba é insignificativa perante o que o país precisa para se desenvolver e formar pesquisadores preparados para lançar novos produtos, para sair à frente dentre os mercados, os países emergentes e no mercado globalizado que exige estar de olho no Brasil. E atualizado. Enfim,
As possibilidades são muitas. Grandes empresas multinacionais instaladas no Brasil estão buscando profissionais brasileiros que tenham um currículo que ostente um mestrado, um doutorado. E fora o conhecimento que é agregado, né? Em senso estrito, aprofundado em uma determinada área, que seja de fato um especialista naquele tema. Nós temos pouquíssimos, e os que temos já estão muito bem colocados. E a gente sabe que existe, é uma cadeia, né? Tudo começa Sim, lá na efeito base. cascata, Por exemplo, até voltando no estágio, na questão da faculdade, muitos alunos que talvez não tenham a condição de pagar uma faculdade muito boa, ou a top, né, a melhor faculdade, eles têm a mentalidade seguinte: será que quando uma empresa for me contratar, ela vai olhar muito mais o meu estágio, a minha prática, ou a qualidade do ensino que eu tive? Qual que é esse equilíbrio aí? O que vocês poderiam dizer sobre isso? Bom, o meu ponto de vista é que o estágio, né, à medida que o indivíduo consegue, porque quem faz a faculdade é o aluno. Então não tem esse negócio. Obviamente, se você tem um título numa universidade mais famosa, pode pesar, sim. Mas se você tem estágios comprovados, se você conhece um determinado assunto com maior profundidade, né, existe. Por isso, desde o início eu falei, nós temos aqui vários pesos aqui que vão colaborar para o crescimento profissional do aluno e do futuro profissional. Você tem o know-how, a vivência, que é muito levada em consideração, e você tem o conhecimento. Tá? E o conhecimento, você também pode optar, se você não tiver lá, não o tiver na faculdade ou então nas extensões após a faculdade, você pode ter também no seu local de trabalho. É onde mais as empresas devem fazer. Eu fui estagiário e primeira vez que eu fui contratado numa grande empresa mineira, e grande mesmo, fui agradecer. E meu chefe virou para mim e falou assim: não agradeça a mim, não, agradeça a você, senão você não estava aqui. E isso nunca mais, isso para mim me marcou muito. E é verdade, eu tive um programa de estágio. E até hoje eu tenho um programa de estágio, porque eu sou um estagiário da vida. Você está entendendo? Eu sou um estagiário no que eu conheço, no que eu vou fazendo. Constante aprendizado. Com certeza. Eu acho interessante Assim esse tem que ser comentário. mesmo a nossa vida. A gente é um estagiário da vida. Agora, deixa eu trocar num ponto aqui. Márcio, eu quero que você me ajude, inclusive a Sara e o Sérgio, tocar nesse assunto. Porque acontece, o pastor Jean, que é um apresentador, ele está de recuperação, ele está em casa e tuitou o seguinte: bom dia, pessoal. Nem todas as pessoas que cursam pós ou mestrado fora do Brasil conseguem regularizar o seu diploma no próprio país. Eu queria que você me ajudasse o seguinte: apesar de toda essa pressão do mercado em função da necessidade do segundo idioma, no caso o inglês, que é o da number one, existe, a gente sabe disso e precisa aprender. Mas o Brasil está preparado para essa adaptação da globalização? Porque às vezes você vai fazer uma faculdade lá fora, aprende o inglês fluentemente, ou faz na number one aqui, aprende, aí você vai fazer um estágio lá também fora, ou vai fazer um pós e não consegue trazer a regularização para o Brasil. Existe essa situação? Não, eu acho que quem pode responder mais é ela mesmo, porque existe sim, eu acho que é uma falha muito grande do governo brasileiro, do Ministério da Educação, apropriar mais as leis para poder ter essas pessoas podendo revalidar o diploma dela no Brasil, né? Hoje nós estamos vendo essa grande discussão aí da importação de médicos, né? Sim. E como que esse pessoal talvez não precise de revalidar o diploma, esse tipo de coisa aqui, parece que... Nós lidamos com isso diariamente. Nós já formamos aproximadamente 1.000 doutores em nossa instituição. Pela facilidade que temos de penetração em universidades que oferecem programas similares aos que oferecemos através de universidades parceiras localizadas na Argentina, o processo de validação tem sido meramente administrativo, porque a necessidade de validação para um título de mestre e doutor é apenas para fins acadêmicos. É o que reza o decreto 5.518, que veio facilitar a aceitação desse título aqui no Brasil, mas isso apenas em relação a universidades de países membros do Mercosul. Sim. Em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, tem-se uma dificuldade maior para essa revalidação.
Nós temos aí o senador Cristóvão Buarque, que está à frente de uma movimentação forte, e outros políticos também, que já conseguiram em nível estadual, em nível também municipal, nós já temos a validade automática desses títulos, o que é muito bom. Então está havendo sim um movimento muito forte pró-educação, sim, ele é mais que urgente, pró-educação. Eu acho que a dificuldade maior que temos hoje ainda é por parte do lobby feito pelas universidades federais e pela CAPES. Tá? Esse é o maior gargalo, mas acredito que está sendo vencido. Em nosso corpo de discente, nós temos atualmente vários presidentes de tribunais de justiça brasileiros que são parte do nosso corpo docente, fazem doutorado conosco, alguns já defenderam sua tese. Temos ministro da Justiça, ministro do STF, do STJ. Então, nós temos aí um corpo muito forte que está trabalhando pela mudança na educação no nosso país. Se não temos a educação a oferecer em nível de pós-estrito sensu, nós precisamos importá-la de outro país. E por que não aceitar esses títulos? O pessoal está tentando fazer quebrando esses lobbies. Estamos exatamente quebrando esses lobbies. E o Instituto de Educação Superior Latino-Americano e a Escola Superior de Justiça, as instituições que eu presido, estamos fazendo história nessa seara no Brasil. Então, o quadro hoje, o cenário é muito positivo. Quando analisamos as estatísticas e os apontamentos feitos pela agência McKinsey, que coloca que em 2020 haverá um déficit de 40 milhões de cérebros no mundo, nós assustamos, não é? 40 milhões. E na próxima década, o que vai determinar o crescimento, o desenvolvimento e o poder, a potência de um país são cérebros e a rotatividade desses cérebros. É o que vai determinar a competitividade, ou seja, especializar é urgente, é para já. É para ontem, né? Vamos dizer assim. Sim, é mais que urgente. Agora, só voltando um pouco no assunto do inglês, na Lagoinha a gente tem um culto nos domingos às 17 horas que é totalmente em inglês. É muito bacana. Então, acontece o culto todo ali, falando na língua, as pessoas que às vezes estão aprendendo ou estão de fora, de outros países, querem participar, podem ir ali. E aí eu queria até perguntar para o Márcio, pedir uma dica, na verdade, porque o cara às vezes está fazendo a faculdade, e tem uma grande parcela de pessoas que assistem a gente nessa situação, está fazendo a faculdade, está aí já começando um estágio no final ali do seu processo. Quais são as dicas para que ele possa, já é adulto, não teve essa iniciação quando criança do inglês, como é que ele pode... É claro que estudar no Number One seria a primeira dica, eu sei, mas assim, o que mais que pode ser feito para essa pessoa ter essa conversação, ter essa fluência no inglês? Olha, eu acredito o seguinte, você para desenvolver a sua conversação, né, sua habilidade de conversar, depende demais de aquisição de vocabulário, primeira coisa, né? E na aquisição de vocabulário também você tem que aprender a falar palavras, senão você não consegue comunicar. Então, na realidade, o que a gente poderia dizer aí, para esse pessoal, para não desincentivar muito, é que realmente existe hoje as possibilidades muito grandes. Nós temos internet, nós temos as televisões todas passando filmes sem legenda, em inglês, tudo mais, que seria um recurso que essas pessoas poderiam ter. Então, por exemplo, é muito interessante, eu já dava essa dica para alunos do Number One que iam para os Estados Unidos para poder fazer um estágio, fazer um intercâmbio, ligar a televisão cedinho, em inglês, mesmo que você não estiver prestando atenção, e deixar aquilo acontecer impregnando o seu cérebro, né, através do som daquela língua. Isso é uma maneira interessante. Agora, na época que eu aprendi inglês, não tinha nada disso. Eu, para poder praticar alguma coisa, tinha que ficar caçando americana, laço na rua aí, para poder ter um acesso ao nativo falando inglês. Sim. Hoje a gente tem internet, tem televisão, tem tudo isso. Facilidade é muito ampla. Hoje é muito mais fácil. Até a caçar americana laço está mais fácil, ainda mais essa semana que está cheio.